Olá pessoal, tudo bem? A aula dessa semana que eu coloquei para vocês aí como atividade no Classroom, ela está no caderno do aluno do segundo bimestre. São as atividades do 1 ao 10. Eu coloquei ela no formulário do Google para que vocês me coloquem as respostas que vocês colocarem no caderno. Vocês vão resolver no caderno do aluno e colocar a resposta para mim aqui no formulário e me enviar. Não esqueça que depois de enviar, você volta lá na página da atividade e clica em concluir, tá bom? Lá também eu coloquei o vídeo da aula do Centro de Mídias, porque vocês vão poder utilizar também. O primeiro exercício do caderno do aluno, vocês vão analisando as situações cotidianas, assinale quais apresentam proporcionalidade. Lembrando que a proporcionalidade são grandezas que têm proporções. Por exemplo, quando uma aumenta, a outra aumenta proporcionalmente. Quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Ou quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Certo? Então tem que ter a grandeza, ela tem que ter ligação com a outra grandeza. Uma tem que depender da outra, tá? Uma depende da outra. Então, o primeiro aqui, ó. O tempo gasto em uma viagem de carro é proporcional à velocidade média do veículo? Então, o tempo que eu vou gastar numa viagem depende da velocidade que eu ando com o carro? Sim ou não? Se sim, então ela apresenta proporcionalidade. Você vai clicar lá. Se não, não apresenta proporcionalidade, não é dependente, certo? Tem um exemplo muito parecido com esse lá na aula do Centro de Mídias lá da professora, certo? O segundo exercício fala assim: para se fazer um delicioso refresco de caju, deve-se misturar uma parte de suco concentrado com uma parte de água, conforme especificado na embalagem do produto. Só que aqui eu acho que está escrito errado, ó. É uma parte de suco para... Ah, tá. Aqui não está falando a quantidade certa. É uma parte de suco com uma parte de água, conforme especificado na embalagem do produto. Observe nas ilustrações abaixo a descrição do modo de preparo do refresco e como Carlos e Sofia pensaram em diluir o suco concentrado para fazer quantidades maiores. Com base nas informações, responda: quais dos dois pensou adequadamente no sentido de manter a proporção especificada no modo de preparo do refresco? Então, qual dos dois fez o suco conforme a especificação aqui, na mesma proporção do modo do preparo? Diluir 250 ml de suco concentrado em 750 ml de água para fazer 1 litro de refresco. Então, quantas partes de suco concentrado para quantas partes de água? Então, quem acertou? Quem que fez o suco na mesma proporção que está aqui do modo de preparo? Foi o Carlos ou foi a Sofia? O terceiro exercício, vocês vão lá. Observando a sequência abaixo, percebe-se que com 3 palitos forma-se um triângulo. Com 5 palitos, forma-se uma fileira com 2 triângulos. Com 7 palitos, forma-se uma fileira com 3 triângulos e assim sucessivamente. Complete a tabela com os valores de x, y e z. Daí vocês vão me escrever a resposta aqui. Quanto que vale x? Quanto que vale y e quanto que vale z? Né? Que valor que vocês substituem aqui, ó? Quantos triângulos eu tenho quando eu utilizar 13 palitos? Com 13 palitos, quantos triângulos eu vou formar? Com 4 triângulos, quantos palitos eu tenho? Com 10 triângulos, quantos palitos eu tenho? Acho Z. E escreve para mim. O número 4. Em um laboratório, os funcionários observam diariamente o crescimento de algumas plantas.
O gráfico abaixo representa o crescimento de uma delas. Mantendo-se a relação entre o tempo e a altura, qual será a altura dessa planta no 20º dia? O que dá para perceber aqui, ó? Com 5 dias, cresceu 1. Com 10, cresceu 2. Tá crescendo de 1 em 1 a cada 5, ó. 5 dias cresceu 1, depois com 10 dias cresceu mais 1, foi para 2. Com 15 dias vai para quanto? Com 20 dias vai para quanto? Só vocês responderem aqui para mim, ó. Põe a resposta aqui. Quantos centímetros vai ter no 20º dia? Eu quero a resposta aqui embaixo, tá bom? Essa é fácil. Número 5. A tabela abaixo representa alguns valores de uma função na qual o T corresponde à temperatura da cidade do Rio de Janeiro, em graus Celsius, e H são as horas passadas no decorrer de um dia. Analisando os dados da tabela, constata-se que a temperatura aumentou mais rápido. Entre 8 e 11 horas, entre 11 e 15, ou aumentou na mesma proporção. Analise a tabela. Aqui, o horário, ele está na mesma proporção? De 8 para 11, de 11 para 15? Está na mesma proporção? O tempo está na mesma proporção? Daí vocês vão ver qual a resposta que mais se adequa aqui. Pensem um pouquinho para responder. A número 6 é uma questão do Saresp. Fala assim, a relação entre a pressão e a temperatura de um gás, quando este é mantido em um recipiente de volume constante, é definida pela relação pressão por T é igual a A, ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. A tabela seguinte mostra, para um determinado gás, a evolução da pressão em relação à temperatura. O valor que está faltando na tabela eu quero saber qual o valor que está faltando aqui. Então, ó, se eu pegar esse, simplificar por esse, pense um pouquinho, ó. Se eu pegar esse, simplificar por esse, dividir por esse, quanto que dá? Tá? Então, daí é uma constante que está dividindo aqui. Aí você vai pegar esse valor e vai dividir pela mesma constante, você vai achar o valor aqui. É só clicar. Daí na número 7, a tabela a seguir informa a vazão de uma torneira aberta em relação ao tempo. A expressão que representa a vazão em função do tempo é... Então, olha só, essa resposta aqui a professora deu no centro de mídia. É só vocês, se vocês assistiram a aula, fez a anotação, vocês têm a resposta dessa daqui. Mesma coisa da aula 8, tá? A aula 8, ela mostra uma tabela, só que façam uma correção no caderno do aluno de vocês, porque no meu caderno do aluno, ela tá uma tabela errada lá. Vejam na tabela lá no formulário e corrijam, vejam se a tabela de vocês está diferente dessa daqui. Façam a correção no caderno do aluno de vocês, que a tabela correta é essa daqui, tá? E as alternativas que estão no caderno de vocês, também tem uma alternativa lá que está errada. Façam a correção também, tá? Aí eu quero saber qual é a expressão que representa a vazão em função do tempo, né? Como que eu acho o Y? Como que eu acho o Y? Eu pego o X e multiplico por 20? Eu pego 1, eu multiplico por 20 dá 200? Epa! Eu pego o X e somo com 100? Se eu pegar o 1 aqui e somar com 100 dá 200, né? Aqui eu pego 200, divido por X. Se eu pegar 200, dividir por 1, dá 200. Se eu pegar 200, dividir por 5, dá esse valor. Se eu pegar 200, dividir por 10, dá esse valor, né? Aqui, como que eu acho o Y? Se eu pegar 5 vezes o X vezes 400.
5 vezes 1, 5 vezes 400 dá 200? Então, qual dessas daqui é a alternativa certa? A número 9. O comprimento de uma circunferência, ó, quando eu acho o comprimento de uma circunferência, é assim, o comprimento de uma circunferência. A fórmula para achar o comprimento de uma circunferência ou é 2πr, que é 2 vezes o π vezes o raio, ou é π vezes o diâmetro, porque o diâmetro na circunferência, ele é a mesma coisa que 2 vezes o raio, né? Porque o raio é metade do diâmetro, tudo bem? Então, tem essas duas maneiras aqui de eu achar o comprimento de uma circunferência. Então, ó, o comprimento C de uma circunferência é uma função do diâmetro D. A variável C é diretamente proporcional a D. Temos que C é uma função de D que é igual a π vezes D. Então, tá falando dessa segunda aqui, ó. Então, a constante de proporcionalidade K é... Aí, para eu achar K, a constante de proporcionalidade, ó, lembre-se de que proporcionalidade é dada pela razão entre o comprimento e o diâmetro. Desta forma, C sobre D igual a K. Então, se eu deixar o C sobre D, se eu pegar aqui o D e passar para cá, o que que sobra? Já achou a resposta aqui, tá? Aqui escreva o seu nome, isso daqui não é nada, aqui é a parte lá de cima, não esqueçam de colocar o nome de vocês. No 10, num movimento, o espaço percorrido é diretamente proporcional ao tempo. Então, o espaço é diretamente proporcional ao tempo, mantendo-se constante a velocidade. O professor Demóstenes deslocou-se no seu automóvel durante 4 horas a uma velocidade média de 90 km por hora. A função que representa corretamente a relação de proporcionalidade direta é qual dessas daqui, que é uma proporcionalidade direta? Então, quando eu falo assim, andei tantos quilômetros por hora, né? Tantos por hora. Isso aqui é uma barra de divisão. O que significa esse daqui? Significa o espaço ou o tempo, ou espaço mais tempo, espaço menos tempo. O que significa isso daqui? Pensem um pouquinho, vocês já acham uma alternativa. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida é só me chamar lá no grupo ou no PV, tudo bom? Tudo bem? Até a próxima, então.